Olá, irmãos, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um estudo da Palavra de Deus. Os irmãos que estiverem no YouTube, gostaria de pedir que se inscrevessem no canal, que dê o seu like no vídeo. Os irmãos que estiverem pelo aplicativo, após o término do vídeo, vão lá no canal do YouTube, também se inscrevam, deixem o seu like, porque isso ajuda a gente a compartilhar a Palavra de Deus dentro do YouTube. Bom, na nossa reflexão de hoje, nosso estudo, a gente vai responder uma pergunta do irmão Salomão, que ele fez com base no estudo Os Símbolos das Profecias. E a pergunta é: quando vai ocorrer o juízo final? E a gente tem duas formas de responder essa pergunta. Uma é se o irmão teve a intenção de perguntar quando que Jesus vai voltar. Que aí a gente realmente não tem como responder com uma data e com uma hora. A gente só sabe que em breve Jesus vai voltar. Porque a gente, indo lá em Mateus, no capítulo 24, nós vemos que os sinais ditos por Cristo antes da volta dele têm se intensificado cada vez mais. Cada vez mais nós temos mais guerras, cada vez mais nós temos mais fome, mais doenças, cada vez mais surgem falsos cristos e falsos profetas. E tudo isso Jesus disse que estaria acontecendo e que iria acontecer com mais intensidade quanto mais próximo ele tivesse de voltar. Então, se a pergunta é quando Jesus vai voltar, a gente não pode dizer uma data e uma hora, mas temos a certeza de que em breve Jesus vai voltar. E agora, com relação ao dia da execução da sentença final, onde Satanás e os seus anjos e os ímpios deixarão de existir, a gente já tem como ver isso dentro da palavra de Deus. E eu vou convidar os irmãos a abrirem lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos iniciar lendo o verso 7 agora. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Então aqui, só dando um contexto, né? Jesus veio à Terra, aqueles ímpios que estavam vivos padeceram, eles morreram, e então os salvos sobem com Cristo aos céus e passam 1000 anos no céu. E agora, passado 1000 anos, os ímpios que morreram na terra, eles ressuscitam, e Satanás está ali na terra. Verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, os ímpios, que eram inúmeros, ressuscitam, e Satanás começa a reuni-los para pelejar contra Deus. E aqui um ponto importante antes da gente seguir com o estudo. Nada disso que eu estou falando eu estou tirando da minha cabeça. Está tudo lá no livro Grande Conflito, no capítulo 42. Para não ficar lendo muita coisa, então eu estou resumindo para os irmãos. Mas eu recomendo aos irmãos que vão lá no livro Grande Conflito. Nós temos no aplicativo o audiobook do Grande Conflito. Se vocês ouvirem o capítulo 42, vocês vão ver tudo isso que eu estou falando com mais detalhes. Verso 9 agora. Marcham então pela superfície da terra e sitiam o acampamento dos santos e a cidade querida. Então, Satanás reúne os ímpios caídos, e ele, dentro desses ímpios, a gente tem grandes generais que enfrentaram grandes batalhas aqui na terra. E quando eles veem o número de pessoas que são ali, os ímpios, e veem o número de pessoas que são dentro da cidade santa, eles falam: com esse exército aqui, nós podemos tomar aquela cidade com facilidade. Então eles se juntam, Satanás vai à frente liderando, e os grandes generais e reis do passado vão também próximo a eles, cercam a cidade. Então aqui a gente já tem um resumo bem rápido aqui na Bíblia. Porém, o fogo do céu os consumiu. Mas a gente vai ver que no Grande Conflito ele traz toda uma bagagem por trás disso. Quando os ímpios cercam a cidade, os santos eles estão olhando para fora da cidade. Deus mandou fechar os portões da cidade para que eles não entrassem. Os ímpios, os salvos, estão olhando para eles do lado de fora, de dentro, olhando para o lado de fora. E então, quando eles cercam a cidade, que eles estão prontos a atacar, aparece no céu, como se fosse um cinema,
as palavras são diferentes no grande conflito, então eu estou dando aqui o meu entendimento, como um cinema, como uma tela de televisão mesmo. Então, olhando para o céu, todos eles, tanto os salvos quanto os ímpios, eles começam a ver a criação de Deus. Eles veem ali Adão e Eva, eles veem o primeiro pecado, quando Adão cedeu à tentação e caiu. Então eles veem o nascimento de Cristo, vê toda a trajetória de Cristo, vê o sofrimento de Cristo no Calvário, vê a morte de Cristo. E eles todos, mesmo ímpios, reconhecem que Deus é Deus, que Jesus é Deus, que eles estavam errados. Eles reconhecem que eles não amam a Cristo. E então o fogo do céu cai. Mas eu gostaria de ler com os irmãos antes disso uma passagem aqui que eu peguei no grande conflito, que é sobre essas cenas passando no céu. Aqui na versão que eu peguei está na página 289, mas pode acabar variando dependendo da versão que você está lendo. O terrível espetáculo aparece exatamente como foi. Satanás e seus súditos não têm poder para se desviar do quadro. Cada ator relembra a parte que desempenhou na morte de Cristo. Herodes matando os inocentes criancinhas de Belém. Havia Heroditas, sobre quem repousa o sangue de João Batista, o fraco Pilatos, subserviente às circunstâncias, os soldados zombeteiros, a multidão furiosa que clamou: o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Todos procuram e vão ocultar-se da majestade divina de seu rosto, enquanto os remidos lançam suas coroas aos pés do Salvador, exclamando: ele morreu por mim. Então, nesse cenário que se forma, os salvos todos rendendo glórias a Cristo, porque Ele os salvou, os ímpios desesperados, porque eles reconhecem todo o pecado que eles fizeram. Eles já olhando para Satanás, eles não reconhecem mais ele como um líder que tinha acabado de juntar eles para avançar contra a cidade. Eles já não o reconhecem como líder, veem o fracasso dele. Então o fogo vem e consome a todos, e acaba o pecado sem deixar nem raiz nem ramo. E aí o verso 10: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E tem o fim do grande conflito. O juízo final chega a todos aqueles que se perderam, e o diabo e os seus anjos, que já foi preparado desde a fundação do mundo. Bom, irmãos, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu gostaria de recomendar a leitura do capítulo 42 do grande conflito, ou a escuta, no caso de quem for usar o aplicativo, e que possamos orar e vigiar para que nós possamos estar na Cidade Santa, porque tudo aquilo que nós não poderíamos fazer, Cristo já fez por nós. Agora nós temos que fazer o mínimo, que é a nossa parte, de nos entregarmos verdadeiramente a Deus, reconhecer a Cristo como Salvador e realmente ter uma mudança em nossa vida. Largar os velhos hábitos, estar próximo a Cristo, porque é impossível largar os hábitos sem estar próximo a Cristo. Então que possamos todos nós nos aproximarmos de Deus, possamos continuar estudando a palavra, possamos continuar orando uns pelos outros, e que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. Vamos fazer uma oração agora para encerrar a nossa reflexão. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque Cristo veio até aqui, a essa terra, e morreu por cada um de nós, Senhor. Pai querido, o nosso trabalho, o nosso dever é tão pequeno, porque o que era difícil, o que era impossível para nós, Cristo já fez. Ele morreu por mim e por todos os irmãos que estão escutando, e por mesmo aqueles ímpios que não quiseram, rejeitaram o sacrifício, Ele morreu por eles também. Ó Senhor, que possamos, enquanto ainda é tempo, fazer a nossa parte, levar a palavra, que possamos, através do Teu Santo Espírito, converter corações a Ti, Senhor amado.
Que o Senhor nos ajude, nos dê força nessa caminhada, que possamos sempre manter os olhos no céu, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.